Bom dia, bom dia, meninos. Continuando com o nosso estudo sobre equações do segundo grau, a gente vai ver essa semana equações que têm outros formatos, elas têm outra cara, outra aparência. Essas equações, elas precisarão ser modificadas para que elas se tornem uma equação do segundo grau e a gente consiga resolvê-las. A primeira dessas equações que nós veremos são as equações fracionárias. Vamos conhecer um pouquinho delas? Primeiro, é importante a gente lembrar, lá do ano passado, no 8º ano, você estudou fração algébrica. Lembra o que era uma fração algébrica? Uma fração algébrica, ela tinha que ter a cara de fração, como diz o nome, é um quociente de dois polinômios. Polinômio é aquele elemento que é composto por números e letras e que tem algumas operações acontecendo entre eles. É importantíssimo que nós tenhamos uma variável, uma letra no denominador, na parte de baixo, para que seja considerada uma fração algébrica. E não precisa ter apenas uma, pode ter mais. Observe esse exemplo. Nós temos aqui 2x mais 5 sobre x. Isso é uma fração algébrica, por quê? Tem um x embaixo. Olha essa outra, 3y ao quadrado menos x sobre x mais y. É uma fração algébrica porque apareceram duas variáveis no denominador. 5 sobre x é uma fração bem simplesinha, mas é também uma fração algébrica. Tranquilo? Deu para relembrar? Se tiver dúvida, volta no seu livro do ano passado, dá uma lembrada sobre isso, tá bom? Uma coisa muito importante quando a gente trabalha com equações algébricas é a gente pensar na condição de existência. Nem sempre aquela fração que aparecer para você, ela é válida. Podem existir alguns números que invalidem ela. Se houver algum número que quando você substituir a incógnita, o seu x, o y, a letra que for, tornar o denominador igual a zero, essa fração não pode existir, certo? Então, a gente sempre precisa analisar para que o nosso denominador seja diferente de zero. Porque se der zero, não existe fração, não existe equação. Tudo bem? Vamos verificar alguns exemplos aqui? Olha só, eu tenho uma fração algébrica, x sobre 2x mais 4. Qual valor o x no numerador, na parte de cima, pode assumir? Em cima, ele pode ter absolutamente qualquer valor. Mas, quando eu olho para a parte de baixo, esse 2x mais 4, ele não pode ser zero, certo? Em cima, tudo bem, embaixo não. Então, eu vou montar aqui como se fosse uma igualdade. 2x mais 4 é diferente de zero, isso é como se fosse uma equação. Eu só troquei o meu sinal de igual por um diferente. A forma de resolver é igual você resolve uma equação, isolando a incógnita x, certo? Então, olha só, eu vou pegar esse 4, que está mais afastado do x, e vou trocar ele de lado, ele troca negativo. E agora eu vou trocar o meu 2 de lado, ele troca dividindo. E o resultado de menos 4 dividido por 2 é menos 2. O meu denominador não pode ser menos 2. Vamos ver o que aconteceria se ele fosse menos 2? Vou fazer a conta aqui em cima, ó. Eu já tenho ali 2 vezes o x, não é? Então, eu vou trocar o x por menos 2. Se eu faço 2 vezes menos 2, mais 4. A primeira coisa que a gente faz é a multiplicação, não é? Olha só, 2 multiplicado por menos 2 dá menos 4, você concorda? E menos 4 com mais 4, os dois se anulam e a gente fica simplesmente com zero. Se por acaso eu colocasse o menos 2 no lugar do x, o meu denominador ficaria zero. Isso não pode acontecer. Então, o meu denominador pode ser qualquer número, exceto zero. Por isso, nesse exemplo, o meu x não pode ser menos 2. Vamos ver outros casos? Olha só. Eu tenho duas situações que a gente precisa prestar atenção aqui. Eu tenho o meu denominador, que não pode ser zero, e eu tenho uma raiz. Dentro de uma raiz, que no caso é uma raiz quadrada, uma raiz de índice par, como eu coloquei no texto, o valor que está dentro da raiz não pode jamais ser negativo. Dentro da raiz pode ser zero, mas não pode ser um número negativo, senão não existe a raiz, concorda? Isso vai ser importante ao longo das nossas aulas dessa semana, tá bom?
Vamos analisar os dois casos, tanto o de cima quanto o de baixo. Começando por quem está em cima. Quem está dentro da minha raiz é 2x menos 10. Esse cara, essa expressão lá dentro, ela tem que ser maior ou igual a zero, certo? Isso é uma inequação. Eu sei que tem uma galera do nono que não gosta de inequação. Não se preocupe, a gente vai mexer muito pouco com isso, tá bom? E as inequações que vão aparecer são bem simples. Eu só preciso, nesse momento, que esse interior seja um número positivo. Pode ser zero também. A raiz admite zero. Vamos lá, a gente tem que isolar o x. O 10 troca de lado, trocando o sinal, vai ficar positivo. E agora o meu 2 troca de lado, dividindo. Eu tenho então que o meu x, obrigatoriamente, tem que ser um número maior ou igual a 5. Se eu troco o x por qualquer número menor do que 5, por 4, 3, 2, 1, 0, um número negativo, eu vou ter um radicando, o elemento dentro da raiz, que é negativo. Não vai ter uma solução real. Concorda? Vamos preocupar agora com o x mais 5, ele não pode ser zero. Então, eu vou escrever que ele tem que ser diferente de zero. Para resolver isso, eu quero isolar o x. Levo o 5 para o outro lado com sinal negativo. Tranquilo? Então, aqui, eu poderia dizer, se o meu x tem que ser maior ou igual a 5, mas ele tem que ser diferente de menos 5, que esses números não pertencem à minha equação, certo? Vamos ver só mais um exemplo para a gente fechar isso daqui? E se por acaso a gente tem uma raiz agora também no denominador? Vamos analisar as duas, ok? A raiz lá de cima, o valor que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, pega esse 7 e leva para o outro lado. Ele vai passar com o sinal trocado, ele vai passar positivo, meu x tem que ser maior ou igual a 7, concorda? Agora, olha o denominador, é uma raiz, mas ele também está embaixo. Então, ele não pode ser um número negativo, mas ele também não pode ser zero. Ele tem que ser simplesmente maior do que zero. Para resolver essa inequação, jogo 3 para o outro lado, troca sinal, jogo 2, agora o 2 passa dividindo, certo? Então, eu posso falar, não consigo dividir, vou deixar assim, tá bom? Que o meu x tem que ser maior do que menos 3 meios. Agora, a gente vai começar a resolver de fato as equações fracionárias. Nós temos aqui um exemplo. Isto é uma equação fracionária. E aí, siga seus instintos. O que você faria nesse negócio? Não fica com medo da equação, certo? Se você tem uma soma de uma fração com um número qualquer, o procedimento adequado é a gente tirar o mínimo múltiplo comum, não é? Se você tivesse que somar 1 meio mais 2 mais 3, você não tiraria o mínimo? Você não coloca 1 embaixo dos números que não tem denominador? É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos analisar primeiro a condição de existência, certo? Olha só, quem está no meu denominador tem que ser diferente de zero, concorda? Então, resolve essa desigualdade para mim. A gente pode jogar o menos 1 para o outro lado. Ele passa trocando o sinal, ele vai passar positivo, né? Então, eu sei que o meu x tem que ser diferente de 1. Quando você vai somar frações com algum número que não tem denominador, você pode vir embaixo deles e colocar o número 1, concorda? E agora, você tira o mínimo entre os valores que aparecem. O único denominador que nós temos é o x menos 1, então ele vai ser o nosso mínimo múltiplo comum, certo? Eu coloco ele embaixo de todo mundo. E a gente vai fazer aquele processo. Você pega o x menos 1, você divide por quem está embaixo e o resultado multiplica por quem está em cima. Concorda? Então, olha só. X menos 1 dividido por x menos 1, uma coisa dividida por ela mesma, é 1. Multiplicada por x menos 5, 1 multiplicado por qualquer coisa não muda, né? Continua sendo x menos 5. A segunda fração, ó, x menos 1 dividido por 1. Ó, dividir por 1 dá na mesma, não dá? E aí, vai multiplicar por quem está em cima. Multiplica por x. Então, olha o que eu tenho. X multiplicado por x menos 1. Concorda? Não vou riscar aqui mais não, que tá ficando feio esse negócio. X menos 1 agora divide por esse outro número 1 que está aparecendo aqui embaixo. Dividir por 1 fica a mesma coisa. E multiplica por 1 que está em cima. Então, é isso que nós temos. Tudo bem? Temos aqui frações, 3 frações que estão com o mesmo denominador. Essas frações podem se juntar, ficando em um denominador só.
Então, vamos simplificá-la desse jeito e a gente vai juntar todo mundo que está em cima. Tirei um pouco da rabisqueira para a gente rabiscar mais um pouco. Olha só, x menos 5 eu não vou fazer nada com ele, mas esse x que está multiplicando pelo parênteses, eu posso fazer a distributiva. X vezes x deu x ao quadrado aqui embaixo, certo? E x multiplicado por menos 1 deu esse menos x que está aparecendo aqui embaixo. Concorda? 1 multiplicado por x menos 1 não muda os valores, eles continuam iguaizinhos aqui, certo? Agora, esse x menos 1 que está aparecendo aqui embaixo, ele está dividindo, ele poderia passar para o outro lado multiplicando? Se ele passa multiplicando por 0, ele vai cancelar, não vai? Então, eu posso desconsiderar esse denominador e eu vou trabalhar só com o que eu tenho em cima, tudo bem? Eu mantive esse x ao quadrado, certo? Vamos olhar quem tem apenas o x. Eu tenho um x aqui no início e um x negativo aqui no final. Eles podem se cancelar? Foi embora. Sobrou apenas esse xzinho bem aqui, certo? Então, olha aparecendo aqui embaixo. E se eu junto o menos 5 com o menos 1, isso fica menos 6. Pronto, eu peguei uma equação que era fracionária e transformei ela em uma equação do segundo grau, até uma equação simples, né? Meninos, para a gente resolver aqui, você tem dois caminhos a seguir. Você pode usar a fórmula de Bhaskara, que eu já passei para vocês, e vocês podem usar a soma e produto. Eu sei que tem alguns alunos que não gostam tanto de soma e produto. Então, utilize a fórmula de Bhaskara. Aproveita agora, pausa o vídeo, pega o seu caderno, faz a continha pela fórmula de Bhaskara e encontra as suas raízes. Por questão de tempo, a soma e produto é mais rápido. Então, nos meus vídeos eu vou utilizar a soma e produto por uma questão de praticidade, tá bom? Mas se você não gosta, utilize Bhaskara, ok? Vamos ver aqui que soma e produto. Separa para mim os coeficientes. Eu tenho o A, que é 1, o B, quem acompanha o X, é 1, e o C é menos 6, certinho? Lembra da fórmula de soma e produto? A soma é igual a menos B sobre A. Se a gente substitui o B não é 1 e o A não é 1, vai ficar menos 1 sobre 1, que resulta em menos 1. Vamos ver o produto? Lembra da fórmula do produto? Produto é C sobre A. O C não é menos 6, então eu tenho menos 6 sobre 1. Não tem problema o menos ficar no numerador ou antes da fração, dá na mesma, tá? Sobre 1. O meu produto tá dando menos 6. E aí? Pensa. Quais são os dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 6? Pausa o vídeo, pensa aí e aí você volta para ver a solução, tá bom? Os números que dão certo aqui pra gente é a combinação do menos 3 com o 2. Pode testar aí que você vai ver que os dois dão certo. Se a gente pegar qualquer um desses valores aqui, eles não serão anulados pela minha condição de existência, né? Se algum deles tivesse sido o número 1, eu desconsideraria ele da minha solução. Então, eu tenho essas duas soluções possíveis, ok? Temos mais um exemplo. Olha só, isso aqui também é uma equação fracionária, concorda? Já apareceu um x ao quadrado aqui para dar uma cara de equação do segundo grau, mas ela é uma equação fracionária e para resolvê-la, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Você aprendeu no ano passado a tirar o mínimo múltiplo comum de polinômios. Lembra disso? Gente, matemática é assim, o conteúdo lá de trás, ele sempre vai voltar pra gente. Eu vou te dar uma dica. Aqui a gente vai usar dois produtos notáveis, sempre. São os dois que podem aparecer. Ou é o fator comum em evidência. Se você tiver algum denominador em que os dois elementos tenham x, coloca o x em evidência, certo? E se aparecer alguma coisa ao quadrado, vai para o produto da soma pela diferença. Vou fazer um rascunho aqui em cima para você, ó. Se eu tenho um número somado com algum outro valor, multiplicado por esses mesmos valores, só que em vez de estar tendo uma soma, nós temos uma diferença, a gente vai ter um resultado. Você pode fazer a distributiva se você não tiver habituado, tá bom? Mas confia em mim, o resultado dessa multiplicação vai ser o primeiro termo, que nos dois parênteses que foi o A,
menos o segundo termo, que é aquele que trocou sinal, que foi o b ao quadrado. E isso é o resultado do produto da soma pela diferença. Se você observar, aqui na segunda fração apareceu 2 elementos ao quadrado, certo? Ó, tira a raiz deles só para ver se você consegue. Quem é a raiz de x ao quadrado? É x. Quem é a raiz de 9? É 3. Então, se eu fizer x mais 3 multiplicado por x menos 3, isso daqui, utilizando o mesmo produto notável, isso vai dar o que está aparecendo lá naquele denominador que eu rabisquei. Vai dar x ao quadrado menos 9, certo? Isso, então, é o mínimo múltiplo comum. Por quê? Isso é um elemento que dá para dividir por todos os denominadores. Se a gente analisa x mais 3 vezes x menos 3, ele divide por x menos 3? Divide. Cancela esse parênteses dele. Ele divide por x ao quadrado menos 9? Divide. É ele mesmo, né? Uma coisa dividida por ela mesma é 1. Então, ele divide por todo mundo. Ele é que vai ser o nosso mínimo múltiplo comum. Certinho? Vamos resolver essa questão, então? Vamos analisar nossa condição de existência. Nós temos um primeiro denominador, que é o x menos 3, diferente de zero. Você já enxergou que o negócio é assim? Eu vou apagar aqui, tá bom? Para não atrapalhar a sua compreensão. X menos 3, que é o primeiro denominador, ele tem que ser diferente de zero. Para resolver essa equação, joga o 3 para o outro lado, ele vai passar positivo, certo? E temos o outro denominador, x ao quadrado menos 9, também tem que ser diferente de zero. Joga o 9 para o outro lado, ele vai positivo e passa a raiz. Quem é a raiz de 9? Pode ser 3 ou menos 3. Tudo bem? Então, o nosso x não pode ser nem o 3 positivo, nem o 3 negativo. Correto? Beleza. Vamos resolver a nossa equação, então? Já te falei quem é o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai considerar ele aqui. Se você observar, eu deixei ele dos dois formatos para tentar facilitar a sua vida. A ideia era te ajudar. Ó, ele pode ser escrito tanto como uma multiplicação, quanto pelo resultado. Eu não tinha falado para você lá em cima que isso era igual a isso? Então, tanto faz a maneira como eu escrevo, ok? Por que eu escrevi ele assim para você, ó? X menos 3 multiplicado por x mais 3 vai ter que dividir por x menos 3. Como eles são iguais, quando a gente fizer a divisão, esse cara aqui já vai cancelar e vai sobrar apenas esse outro parênteses, certo? E esse outro parênteses, ele vai multiplicar por quem está em cima. Por isso que ficou 2x mais 1 multiplicado por x mais 3, certo? Ó, x ao quadrado menos 9 se divide por ele mesmo, dá 1. Multiplicou pelo 2 de cima, negativo, permanece a mesma coisa. Do lado de cá, considera que tem 1 embaixo, certo? Ou se você não quiser também, quiser fazer só com o primeiro membro da equação, não tem problema. Mas se a gente quiser fazer com todo mundo, x ao quadrado menos 9 dividiu por 1, dá ele mesmo. Multiplicou por 1, continua sendo ele mesmo. Então, eu tenho 1 vezes x ao quadrado menos 9. Tudo bem? Quando a gente tira o mínimo dos dois lados da equação, a gente pode simplesmente ignorar eles e trabalhar com o que a gente tem em cima. Então, vamos trabalhar só com a parte de cima. Eu vou juntar a galera de cima. Fazendo a distributiva aqui. Trocar a caneta. Fazendo a distributiva. 2x vezes x ficou 2x ao quadrado, certo? 2x multiplicado por 3 ficou 6x. 1 multiplicado por x ficou x. 1 multiplicado por 3 ficou 3. Aí aparece um menos 2 bem aqui. No outro lado da equação, multiplicar por 1 permanece sendo x ao quadrado menos 9. A gente vai agora ignorar os denominadores, certo? E vamos continuar com o que a gente tem. Lembrando que a gente quer montar uma equação do segundo grau. Para ela ficar na forma reduzida, ela tem que ser igualada a zero, tá bom? A gente vai juntar agora os termos que nós temos que são semelhantes, certinho? Então, olha só. 2x ao quadrado, esse x ao quadrado que está no segundo membro da equação, ele pode ir para lá. Só que quando ele troca de lado, ele troca negativo, certo?
Aqui no primeiro membro da equação, eu tinha 6x mais x, isso é 7x. Olha o 7x aparecendo aqui. Nós tínhamos 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Então, eu já coloquei o número 1 lá embaixo. E aquele 9 que estava negativo de lá, ele trocou de lado trocando o sinal, trocou positivo. Tudo bem? Vamos juntar ainda mais quem dá? Ó, 2x ao quadrado, juntou com menos x ao quadrado, fica 1x ao quadrado só. Esse 7x não tem ninguém para juntar, e 1 mais 9 fica 10. Essa é a nossa equação. Tudo bem? Pausa o vídeo, faz Bhaskara ou some produto e procura as raízes. Aí você solta o vídeo para ver se você acertou. Eu vou fazer por soma e produto para economizar tempo. Tudo bem? Olha só. Pela soma, a fórmula da soma é menos b sobre a. O nosso b aqui é 7, né? E o a é 1. Então, eu tenho menos 7 sobre 1. Então, a nossa soma tem que dar menos 7. Vamos ver o produto? A fórmula do produto é c sobre a. Então, o nosso c é 10. O a é 1. 10 dividido por 1 é 10. E aí? Quais são as combinações de números que, somados, dão menos 7 e multiplicados dão 10? Observe que a soma é negativa e a multiplicação está dando positivo. Isso quer dizer que eu estou trabalhando com dois números negativos, que quando multiplicarem vão dar mais. Qual a multiplicação mais óbvia para 10? Além de 1 vezes 10, a gente tem 2 vezes 5, né? Se eu quero eles negativos, uma solução pode ser o menos 5 e a outra o menos 2. Nenhuma delas está sendo barrada pela condição de existência, então esses dois valores são as nossas soluções. Dúvida? Qualquer problema, fala comigo lá no chat, que eu tô lá esperando por vocês, ok? Vamos ver só mais um exemplo. Olha só! E agora, quem seria o nosso mínimo múltiplo comum? Eu te falei que se tiver algum denominador que tenha aparecendo dois elementos com x, coloque em evidência. Eu vou deixar ele destacado aqui em cima, ó. Se eu coloco o x em evidência, quem é que eu multiplico por x que dá x ao quadrado? É o próprio x, concorda? Quem eu multiplico por x para dar mais 5x? Tem que ser o mais 5. Observe, o primeiro denominador foi x, eu já tenho x ali na minha forma fatorada. O segundo foi x mais 5, também está ali. E o terceiro é a mesma coisa que eu representei em cima, então esse vai ser o nosso mínimo múltiplo comum, correto? Vamos pensar na condição de existência? Ninguém que está embaixo pode ser igual a zero, ok? Então, vamos lá. O x tem que ser diferente de zero da primeira fração. O x mais 5 da segunda fração também tem que ser diferente de zero. Joga o 5 para o outro lado, que ele vai negativo, e o x tem que ser diferente de menos 5. Terceira fração, x ao quadrado mais 5x tem que ser diferente de zero. Se você ignora esse sinal de diferente, imagina que tem um igual ali, a gente tem uma equação reduzida que a gente aprendeu a resolver justamente colocando o x em evidência, que é o que eu fiz escrevendo ali em cima. Lembra que quando a gente discutiu isso na sala de aula, foi nossa última aula presencial. A gente falou que uma multiplicação para dar zero, algum dos elementos tem que ser zero. Então, o x que está aqui de fora pode ser zero, ou quem está dentro do parênteses, né? O x mais 5 é que poderia ser o zero aqui. No caso, vai ter que ser diferente por conta da condição de existência. Joga o 5 para o outro lado, e a gente tem que, de fato, nosso x não pode ser nem zero, nem menos 5. Correto? Vamos voltar para a nossa fração ali. Tiramos o mínimo, que a gente já fez as contas, deu x vezes x mais 5. Coloquei em todas as frações. A gente vai dividir por quem está embaixo, ó. Se eu pego isso e divido por x, eu posso cancelar esse x, porque eu dividi, certo? Só sobrou o x mais 5 para multiplicar pelo 2 mais x. Então, você pode ver que essa multiplicação já está expressa bem aqui. Tudo bem? Ó, lá na próxima, x multiplicado por x mais 5 vai dividir por x mais 5. Então, cancela esse parênteses. Sobrou apenas o x, que multiplica pelo 1 lá em cima. Talvez você se confunda, eu estou cancelando aqui no falar, ok? Esses números continuam pertencendo ao denominador, eles não estão sumindo do denominador, é só o nosso cálculo mental que a gente cancela, correto? No próximo, x ao quadrado mais 5 dividido por ele mesmo, dá 1. Multiplica pelo de cima, 1 multiplicado por 3x mais 16 continua sendo 3x mais 16,
certinho? A gente pode juntar todo mundo no mesmo denominador dos dois lados, né? E aí a gente junta a galera de cima. Faz a distributiva. 2 multiplicado por x é 2x. 2 multiplicado por 5 é 10. X multiplicado por x é x ao quadrado. X multiplicado por 5 é 5x. 1 vezes x é x. Do outro lado eu não mexi. Denominadores iguais de ambos os lados da igualdade, eu posso cancelar. Certinho? E agora a gente vai juntar a galera que tá lá em cima, deixando igual a zero, né? E colocando na forma reduzida. Então, temos primeiro o x ao quadrado, que não tem ninguém para juntar. Aí, nesse primeiro lado da equação, eu tinha 2x mais 5x já deu 7, mais 1x deu 8x, correto? E ainda tinha um mais 10. No segundo membro da equação, havia um 3x que estava positivo e negativo, assim como o 16 que também passou para cá, trocando o sinal. Vamos juntar mais ainda. O 8x pode juntar com menos 3x, fica 5x. E o 10 pode juntar com menos 16, ficando menos 6. Então, essa é a nossa equação do segundo grau. Mais uma vez eu te peço, pause o vídeo, tenta resolver, retoma o vídeo para ver se você acertou, ok? Eu vou por soma e produto, já te expliquei que é mais rápido, mas você pode fazer Bhaskara sem problemas. A soma é menos b sobre a. O b não é 5, quem acompanha o x? O a é 1. Então, eu tenho menos 5 sobre 1, que resulta em menos 5. O produto é c sobre a. O nosso produto, temos um c que é menos 6 e um a que é 1. Menos 6 sobre 1 é menos 6. E aí, quais são os números que dariam certo aqui? Você tá vendo que o produto está sendo negativo, então a gente tem dois valores, um positivo e um negativo, para poder dar certo, ok? Uma combinação de multiplicação para dar 6 é 2 vezes 3 ou 1 vezes 6. Para que a gente tenha a soma sendo menos 5, o ideal para a gente é trabalhar com um dos valores sendo menos 6 e o outro sendo 1 positivo. Tranquilo, meninos? Se tiver algum problema em algum dos exemplos, me avise lá pelo chat, a gente pausa, faz no quadro, tenta explicar com calma para vocês, tá bom? Vamos ver agora os exercícios do seu livro? Temos aqui na página 43 diversas equações que você não vai resolver. A única coisa que você vai fazer é a condição de existência. Não vai animado tentando resolver elas, porque algumas podem se tornar um pouco complexas. Tá bom? Então, aqui é só condição de existência. É olhar quem está embaixo e falar que quem está embaixo tem que ser diferente de zero. Para todas as frações que tiverem. Não se preocupe com quem está em cima ou com quem está sozinho, como 4x na letra A. Só tem que se preocupar com o denominador. Tudo bem? Na página 44, a gente já começa a resolver equações. E aí você volta ali no vídeo, vê os exemplos que eu fiz com vocês. Todos eles são parecidos com alguma coisa que está aparecendo aqui, tá bom? E na questão 3, a gente quer saber para quais valores de x a fração algébrica é igual a menos 2x. O que ele está querendo nessa questão 3? Em vez de ele te dar a equação por escrito, ele separou ela e desmembrou. Ele está querendo que a fração 4x sobre 3x mais 1 seja igual a menos 2x, não é? Então, coloca aqui igual menos 2x. Pronto. Ficou como na questão 2. Basta você resolver agora. Certinho? Coloca um embaixo do 2x, tira o mínimo que vai ser o próprio 3x mais 1 e faça os cálculos. Tudo bem? Ainda a questão 4, que vem na página 44 e 45, que pede tanto a condição de existência quanto a solução das equações. Mais uma vez, volta nos exemplos que eu passei, lembra de produto notável, eu fiz 2 casos dando produto notável, os 2 casos estão aparecendo nessa questão. Faça com calma, com cuidado, muita atenção para não errar, tá bom? Qualquer dúvida me avisa que eu vou tentar ajudar vocês. E para fechar, na página 45 nós temos 3 probleminhas. O grande X da questão aqui é decifrar esses problemas para tentar montar a equação. Eu vou deixar esse gostinho para vocês, tá bom? A ideia é que a gente faça as questões juntos, tá bom? Através do chat a gente pode conversar sobre elas. E se você tiver problema, a gente vai fazer no quadro, tá bom? Mas tentem fazer.
O gabarito já está disponível na biblioteca de classe, então se tiver problema, você já pode ir olhando lá para ver o que você está acertando ou não, para a gente poder discutir. Certinho? Terminou de ver o vídeo? Eu aguardo vocês lá no chat para a gente falar sobre essas questões. Tchau, tchau!